Olá, meu nome é Carlos Vinícius, eu sou egresso do curso de Direito da Universidade Rural, sou advogado e sou mestrando em Direito Previdenciário pela UERJ. Hoje nós responderemos mais uma dúvida oriunda do projeto Direito em Tempos de Pandemia, e é a seguinte: uma aluna da Rural que diz que o pai dela pretende se aposentar como produtor rural de agricultura familiar e, devido à pandemia, o pai dela não tem como ir até a agência por estar fechada e tudo deve ser feito de modo online. E aí, um dos procedimentos é o preenchimento de um formulário, e esse formulário exige que seja preenchida com os membros do núcleo familiar. Então a dúvida dela é a seguinte: ela e a irmã dela são estudantes de curso superior e moram com o pai, e o irmão dela é casado e independente e não mora mais com o pai. E ela quer saber quem que ela deve colocar nesse formulário como membro, como composição desse grupo familiar. Então, o que diz a lei sobre o regime de economia familiar? A lei diz que o regime de economia familiar, a gente considera a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar, e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração sem a utilização de empregados permanentes. E, para além disso, isso é o que diz a lei, o INSS também tem um documento que interpreta o que diz esse dispositivo. E aí, nessa parte em específico que fala de participação ativa nas atividades rurais do grupo familiar, o INSS fala que isso quer dizer que é quando o membro não exerce qualquer outra atividade de filiação obrigatória do regime geral. Como assim? Por exemplo, se o membro da família exercesse alguma atividade de carteira assinada, ele estaria fora do núcleo familiar, fora dessa participação ativa nas atividades rurais do grupo familiar. Então, eu posso falar assim, de início, que com os dados fornecidos, é possível a inclusão das filhas no formulário, tendo em vista que, se elas são estudantes de curso superior, elas seriam seguradas facultativas e não obrigatórias do regime geral. Há uma divergência doutrinária sobre a questão do trabalho urbano. Então, há uma corrente doutrinária majoritária, então a maioria dos autores entendem que existe a descaracterização do regime de economia familiar se a renda obtida com outra atividade além da atividade rural for suficiente para a manutenção da família, o que torna dispensável a atividade agrícola. E da mesma forma, o entendimento jurisprudencial, o entendimento da justiça diz que a atividade rural deve ser indispensável à sobrevivência da família. Porém, temos um entendimento já consolidado na justiça que é o seguinte: é um entendimento de uma turma nacional que fala que a circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar desempenhar atividade urbana não implica por si só a descaracterização do trabalhador rural como segurado especial. Então, deve ser analisado caso a caso. Então, o que eu posso falar em relação a essa dúvida? Se as filhas não obtiverem renda de trabalho urbano que venha a tornar dispensável o trabalho rural, e se elas efetivamente tiverem participação ativa nas atividades rurais, elas devem sim ser incluídas no formulário como integrantes do regime de economia familiar. É isso. Dúvidas podem ser enviadas para o e-mail npjurim covid19@hotmail.com.